Olá, meus amigos. Deixa eu ver se tá gravando isso aqui. Eu acho que sim, né? Enfim, eu acho que tá gravando. Olá, meus amigos. Espero que não esteja baixo esse som. Coloquei um filtrozinho também. Já tá melhorando um pouco, né? Mas não tá 100%. Eu tô aqui com alguma estante aqui atrás, né? Já tá um pouco melhor, quer ver, ó? Tá tudo bagunçado, como vocês podem ver. Mas já tem algumas coisas aqui. Tem algumas camisas ali. Tem umas coisas que eu tinha que eu não conseguia ter espaço para colocar no chalé. Então eu tô montando devagarzinho, mas já tem alguma coisa aqui atrás no meu escritório. Vamos falar do nosso pós-planejamento desse final de semana, que vai incluir a nossa segunda-feira, porque eu tô gravando na segunda noite, tá bom? Era para eu ter gravado mais cedo, mas eu tô adiantando porque a gente vai resolver umas coisas aqui na estrada, eu vou pegar com o pessoal na obra ali e eu tô gravando mais à noite nesses próximos dias, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre sexta-feira, dia 3. Falei sobre segunda divisão da Alemanha. Temos uma disputa interessante ali ainda, né? Entre Fortuna e Hamburgo principalmente. O Fortuna venceu o Nuremberg por 3-1. Era um jogo que desempatado cheirava a gol e acabou se concretizando. O Nuremberg até começou bem o segundo tempo, mas o Fortuna tratou de colocar água gelada na esperança do Nuremberg. E o São Paulo perdeu para o Hamburgo no derby de Hamburgo, né? Lembrando, o São Paulo e Hamburgo tem uma rivalidade do caramba, e isso acabou tornando o jogo mais truncado. O Glatzel fez o gol aos 85 de cabeça e o Hamburgo ainda perdeu um pênalti no final, mas não fez falta. O problema do Hamburgo é o seguinte, ele não depende de si. Ele depende de si e do tropeço do Fortuna. Próxima rodada, Fortuna, se eu não me engano, joga fora de casa. E o Hamburgo também. Acho que o Hamburgo pega o Paderborn. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, ó. O Hamburgo pega agora o Paderborn fora e o Nuremberg em casa. E o Fortuna joga contra... Se eu não me engano, também é fora. Fortuna joga fora contra o Holstein Kiel, que nesse momento é líder e pode ser alcançado pelo Fortuna, então é um jogo de confronto direto que o Kiel vai ter interesse de complicar a vida do Fortuna. Isso pode ser bom, mas o Hamburgo tem que vencer o Paderborn. Depois o Hoffenheim e o Leipzig. Era um jogo, lembra, que não tinha tanto interesse, porque o Hoffenheim não disputava por mais nada e o Leipzig já tinha garantido a vaga na Champions, mas aí começou a ficar interessante porque o Hoffenheim tem ainda a possibilidade de tentar alcançar essa sétima colocação. Quem sabe até brigar pela sexta, né? Mas agora já está mais difícil, porque ele acabou empatando, o Sesco fez o primeiro gol e o Kramaric empatou aos 90 minutos. Torino e Bolonha ficou no 0-0, isso aqui era esperado, né? Jogo truncado, jogo under, inclusive, se eu não me engano, o under 3,5 estava 1,14, se eu não estou enganado. Era uma sexta-feira de jogos mais voltados para correção, tudo mais. Foi uma sexta-feira mais leve. No sábado, começamos com Arsenal e Bournemouth. Nenhuma surpresa, o Arsenal aplicando aqui uma grande superioridade para cima do Bournemouth. Trabalhei esse primeiro tempo do Arsenal, estive a favor do Arsenal durante esse momento de superioridade. Pesado, estive com a stake cheia aqui, não peguei o gol, mas aproveitei bastante a estabilidade do preço e não estava dentro no momento do gol do Arsenal. E de novo o Arsenal marca no finalzinho do primeiro tempo. É mais comum isso acontecer fora de casa, mas tem acontecido também dentro de casa. Não estava nesse gol, não peguei o gol do Arsenal, mas estive a favor do Arsenal durante bons momentos e tive boas oportunidades a favor do Arsenal por aqui. Real Madrid e Cádiz, eu não trabalhei. O Real Madrid venceu o Cádiz com gols no segundo tempo. Para você que trabalha back favorito também, não foi um jogo tão bom. E, voltando aqui na Alemanha, o Stuttgart venceu o Bayern de Munique por 3-1. Esse foi um jogo que eu trabalhei mercado de gols no segundo tempo. O jogo foi empatado, mas estava muito aberto. Muito, 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 muito aberto. E a minha melhor posição nesse jogo não foi no over 2,5, foi no over 3,5. Depois que o Stuttgart saiu, voltou para frente do placar, o Bayern de Munique veio para cima, o Stuttgart tinha muito espaço para contra-ataque, eu reduzi meu stake de gols e busquei
esse terceiro gol do Stuttgart. Para mim não foi a posição que mais me pagou, mas foi a melhor posição do jogo porque foi onde eu encontrei a maior quantidade de espaços e é assim que eu gosto de trabalhar, com uma, vamos dizer assim, um embasamento que me satisfaz. Não entrar por entrar, mas porque eu vi que tinha condição para eu poder repetir essa boa entrada sempre e no longo prazo tentar ganhar dinheiro, né? Tivemos também o City vencendo o Wolverhampton por 5-1. Esse jogo eu evitei por conta da cotação esmagada. Já era esperado que o City iria vencer. Alguns destaques aqui. Na Premier League, o Newcastle meteu 4 no Burnley, praticamente rebaixando o Burnley, vai ser muito difícil. E também já praticamente classificando o Newcastle para essa Conference. Vamos ver se o Chelsea vai conseguir dificultar as coisas. O United, depois do cacete que tomou hoje, a gente vai falar. Não sei se vai conseguir. O Monza complicou a vida da Lazio, como era esperado, e o Sassuolo complicou a vida da Inter, também como era esperado, né? Mas aqui a dúvida é, a Inter vai ter piedade? E teve. Digamos assim, né? A Inter até fez uma forcinha, mas acabou tendo piedade, foi com um time misto aqui. E o Sassuolo ganha uma sobrevida. Não é o suficiente, mas ganha uma sobrevida para essas próximas 3 rodadas da competição. Na Alemanha, empate do Colônia, praticamente rebaixa o Colônia para segunda divisão. Goleada do Dortmund antes de pegar o PSG. Bremen e Gladbach empatam, não é um ponto ruim para o Gladbach. Inclusive deixa aqui o União Berlim em maus lençóis. E o Wolfsburg venceu o Darmstadt. Eu achei que essa cotação do Wolfsburg estava muito baixa, mas me acabou provando errado a minha opinião por aqui. O Sporting foi campeão da Liga Portugal. Cada ano muda o nome aqui, me confunde muito. Mas Liga Portugal é o suficiente. Não só porque venceu esse jogo, e aqui de novo, mais um jogo do Sporting que eu consigo buscar esse back favorito. Não foi com, assim, a stake cheia, porque eu não queria trabalhar nessa cotação. É uma cotação muito parecida com a do City. Mas o Sporting dessa temporada me chama muita atenção. Eu tenho pego gols a favor do Sporting consequentemente, assim, de maneira constante, tá? Então, agora acabou, né? Agora o Sport já foi campeão, não por conta da vitória, mas por conta da derrota do Benfica. O Celtic venceu o Hearts. Eu acho que foi isso, né? Inter Miami socou 6 aqui no New York. E na Bundesliga 2, Karlsruhe complicou a vida do Rostock. Inclusive, a gente já vai ter aqui uma possível confirmação de rebaixamento do Rostock também. E o Kaiserslautern venceu o Magdeburg. Essa vitória aqui foi uma vitória gigantesca do Kaiserslautern. Gigante, porque o Kaiserslautern é finalista da Pokal, Copa da Alemanha. E me parecia que era aquele tipo de cenário onde o Kaiserslautern ia focar na Copa e acabar se perdendo, mas não. E conseguiu vitórias quando tinha que vencer. Inclusive, se eu não me engano, a vitória anterior contra o Kiel foi absurda. Foi... Cadê? Foi 3-1 fora de casa contra o Kiel. Isso ajudou muito. E aqui, com 36 pontos, é provável que o Kaiserslautern não caia mais. No domingo, no dia 5, ontem, começamos com Brighton Aston Villa. Jogo decepcionante, eu esperava muito mais em relação a gols. O jogo empatado deixou o jogo muito truncado. Quando saiu o gol já era tarde demais, não deu para trabalhar a favor de gols aqui. O Chelsea meteu 5 no West Ham. O West Ham parece que largou de vez, hein? Puta merda. Depois dos cacetes sofridos ali atrás, deixa eu pegar as últimas partidas do West Ham. O West Ham tinha tomado 5 do Crystal Palace, 4 do Newcastle, já tinha perdido para o Fulham, já tinha perdido e sido eliminado pelo Leverkusen no primeiro jogo, no segundo empatou, mas foi eliminado. Conseguiu complicar a vida do Liverpool e só. E só. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vitória. E aí já foi pro... com perdão da palavra, né? Pro caramba. A chance do West Ham buscar aqui uma vaga na Conference League. O Liverpool venceu o Tottenham. Grande jogo do Liverpool em relação a aproveitar pelo menos a oportunidade, coisa que ele não estava fazendo. Mas aí depois desligou os motores e ficou até perigoso. O Tottenham poderia ter complicado a vida do Liverpool por aqui. Essas últimas rodadas em relação envolvendo o Tottenham, a gente tem que ficar muito de olho. Por quê? O Aston Villa não pontuou. O Aston Villa perdeu. O Tottenham não pontuou. O Tottenham perdeu. Então segue igual. Só que o Tottenham ainda tem um jogo a menos contra o City. Se no meio do caminho, eu vou colocar aqui os jogos do Tottenham. Ó. Se no meio do caminho
nesse interim, o Aston Villa conseguir fazer pelo menos 3 pontos e o Tottenham não vencer o Burnley, pode escrever, o Tottenham vai entregar para o City no final para não dar esse título para o Arsenal. Mas tá na cara. Então, assim, se o Tottenham confirmar que ele não vai para a Champions, ele não vai deixar o Arsenal ser campeão. Muito dificilmente isso vai acontecer, tá? Então vale a pena ficar de olho nessas últimas rodadas. Na Itália, a Roma empatou. Vou seguir na ordem, né? Vou falar do Frankfurt primeiro. Eu esperava que o Frankfurt pudesse complicar a vida do Leverkusen, mas eu vou falar para vocês. Eu tô tentando complicar essa vida do Leverkusen faz tempo, eu não consigo. Que time! E pelo visto, o Leverkusen caminha para ser campeão invicto. Os próximos jogos do Leverkusen, o Bochum, fora de casa, ainda brigando contra o rebaixamento. E se eu não me engano tem mais um, mas eu acho que é em casa. E ainda tem um jogo da Roma na volta, né? Enfim. Não consegui complicar a vida do Leverkusen, aliás. O Leverkusen não se complicou, né? Na Alemanha, péssimo resultado para o Mainz. Nesse momento segue na zona de relegation. O Bochum, péssimo resultado para o Union Berlin. O Union Berlin tá ali. Ele e o Mainz. Últimas rodadas vai ser complicado. Falei para vocês que eu estava fora do jogo do Milan porque eu não confiava nos últimos jogos do Milan. O Milan vem fazendo péssimas apresentações e, de novo, esteve atrás 2 vezes contra o Genoa e depois tomou um empate. Chegou a virar, mas depois tomou um empate. A Fiorentina se complicou aqui por foco na Conference League. O Benfica perdeu do Famalicão. Isso aqui foi uma surpresa, né? Felizmente esses gols não foram sofridos no primeiro tempo, então a galera do back favorito acho que não se complicou, né? O Rangers conseguiu vencer o Kilmarnock. O próximo jogo do Rangers, se não me engano, é contra o Celtic, hein? É a última chance. Last dance pro Rangers aqui. Campeonato Brasileiro, Palmeiras venceu o Cuiabá, grande vitória. O Bahia venceu o Botafogo, grandíssima vitória do Bahia. São Paulo contou com a expulsão do Vitória no início para vencer. E o Atlético Paranaense venceu o Vasco. Esperava até mais aqui do CAP. Pela distância, que o CAP geralmente é muito forte dentro de casa. E nessa segunda-feira, sem surpresas, né? A Atalanta querendo apresentar um bom futebol para sua torcida. Aliás, a Salernitana querendo apresentar um bom futebol para sua torcida. Complicou a vida da Atalanta no primeiro tempo, a Atalanta foi buscar no segundo, não precisou fazer muita força no segundo tempo, porque a Salernitana toma muito gol nesse momento, a gente já tinha falado sobre isso. Destaque para o Kopenhagen e para o Scamacca. O United se complicou e era muito esperado mesmo contra o Crystal Palace, porque o Crystal Palace não busca mais nada, mas são jogadores muito velozes. O estilo de jogo de proposição do Crystal Palace estava presente. O Crystal Palace roubava muito rápido a bola do United no campo ofensivo e quanto mais próximo da área do seu adversário você rouba a bola, mais próximo você está do gol. E destaque para o Mateta e para o Olise. O Olise fez 2 gols. O Olise que é um jovem jogador que está sendo cobiçado por grandes equipes na Inglaterra. Provavelmente vai ser contratado a preço de ouro aí na próxima temporada. Então, nenhuma surpresa aqui do United se complicando. E o Udinese e Napoli, na minha opinião, era um jogo para buscar no máximo 2 gols, acabou vindo no final e o Napoli sempre dá um jeito de se complicar. Não foi um resultado bom para o Napoli em relação à classificação. Eu acho que para o Napoli agora já fica muito distante pensar em Champions, no máximo ali para a Conference, e mesmo assim vai ser difícil. Mas não é um resultado, não é bom para o Udinese, mas também não é um resultado ruim, porque o empate veio no finalzinho, então pelo menos pontuou. O Sassuolo venceu, a Udinese pelo menos pontuou. Mas ainda assim, a Udinese vai precisar vencer pelo menos uns 2 jogos aí nas últimas 3 rodadas. Além disso, deixa eu ver se tinha mais algum jogo que a gente tinha comentado. O Al Hilal virou para cima do Al Ahly e praticamente com a mão na taça, né? O Al Hilal, se não fosse aquele jogo que ele perdeu a invencibilidade, estaria até hoje aí com essa invencibilidade. Impressionante. Com esse número de vitórias. E talvez a maior zebra do dia, para o Fenerbahçe principalmente, foi o Fenerbahçe ter empatado com o Konyaspor, que praticamente dá o título aqui para o Galatasaray. Né? O campeonato turco acabou depois dessa complicação. Acho muito improvável que o Galatasaray, nas últimas rodadas, não vença pelo menos uma partida e vá aqui a 99 pontos. Então, o Fenerbahçe, mais uma vez, escorregou no quiabo no final e não vai conseguir ser campeão. O Galatasaray será bicampeão
do Campeonato Turco. Não é isso? E foi isso. O nosso final de semana. Nessa semana tem Liga dos Campeões, jogo da volta PSG e Dortmund, Bayern de Munique e Real Madrid, Bayern de Munique. Tem jogos da Conference, tem jogo da volta da Roma com Leverkusen, tem jogo da volta da Atalanta com o Marseille, tem jogo da volta da Fiorentina com o Bruges e tem jogo da volta entre Olympiacos e Aston Villa. Vai ser bem interessante esse jogo da Conference também. Muito obrigado pela sua companhia. Me conta aqui embaixo como é que foi a semana de vocês. Quero saber, estou sempre de olho nos comentários. Estou reformulando, como eu falei para vocês, o meu site, o meu curso. Estou trazendo alguns outros cursos também meus que estavam no Leitura, que eram pagos. Eu vou trazer de maneira gratuita para vocês. Mas tem bastante complemento desses cursos que eu vou fazer exclusivo para membros, principalmente os estudos de caso. E estou ainda pensando uma maneira de fazer isso no YouTube sem que o YouTube me dê strike por conta dessa exposição de jogo, né? Que é uma pena. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Provavelmente a gente vai se ver mais à noite agora, por conta dessas próximas semanas de obra aqui embaixo na estrada, que é um mutirão que os vizinhos estão fazendo. Eu vou deixar para gravar mais à noite para pegar firme ali. Um abraço, fiquem com Deus.